Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer o tão esperado pré-jogo de Fluminense e Borussia Dortmund, estreia do Fluminense no Super Mundial de Clubes, e a gente vai trazer tudo que você precisa saber. O que o Renato pretende fazer para superar o Borussia Dortmund? Já te adianto, teremos novidades na escalação. Então, antes de a gente trazer tudo aqui para você, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like no canal, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Também tem duas novas opções aqui. Uma é hypar o vídeo. Se você puder hypar o vídeo, você ajuda esse vídeo a ter um alcance maior e não te custa nada. E também tem clube de membros ativo. Se você quiser ser membro do Falando de Flu, por R$ 2,99 você vai ser membro do Falando de Flu e vai nos ajudar. Então agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre todo esse cenário de estreia do Super Mundial. Lembrando, o Fluminense vai estrear contra o Borussia Dortmund, time muito forte, né? Time alemão, time que terminou a temporada na quarta colocação, trocou de treinador e desde que trocou de treinador eles engrenaram uma série de vitórias, tendo resultados muito promissores, e vai vir enfrentar o Fluminense. Lembrando, eles tiveram 15 dias de férias, voltaram a treinar e estão treinando para jogar o Super Mundial. O que eu acho que o Borussia pode apresentar de dificuldade para o Fluminense antes de passar a escalação do Fluminense? Eles são um time forte fisicamente, a maior parte dos jogadores tem mais de 1,85 m. A zaga tem o Sully, o ataque tem o ADM, tem o Júlio Brandt no meio de campo. Então é um time que tem muita velocidade, uma transição em velocidade absurda. E também um time que é muito forte fisicamente. E eles vão tentar explorar isso no Fluminense. E também é um time que sabe jogar com a bola. É um time que na figura do Julian Brandt tenta achar os espaços, trabalhando bem a bola, criando bem as oportunidades. Então, qual que é o segredo para o Fluminense tentar fazer frente ao time do Borussia Dortmund no jogo de hoje? O Fluminense precisa de, no mínimo, ter um meio de campo muito forte, né? Não é à toa que o Renato pretende escalar com 3 volantes no time do Fluminense para impedir que o meio de campo do Borussia possa criar, e também bloqueando demais as laterais do time do Borussia, evitando que eles consigam ter velocidade pelos lados, que também é uma das principais características desse time. Não é à toa que eles jogam com 3 zagueiros para liberar muitos alas para poder apoiar, buscar o fundo e criar as oportunidades para os atacantes. Um dos atacantes deles também é muito alto. Então esses são pontos de atenção que você tem que ter com o Borussia. Se você também quiser saber mais informações, já teve um vídeo aqui no canal falando só sobre o Borussia Dortmund, você pode voltar lá e ver, mas basicamente é isso. Vai ter que jogar numa intensidade muito alta, impedindo que eles possam marcar muito o meio de campo e sem também permitir que eles joguem pelos lados do campo. Então são 2 pontos de atenção para esse time, para esse jogo de hoje. Agora falando um pouquinho sobre a escalação do Fluminense, o Fluminense deve jogar com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Freitas e Thiago Silva na zaga, com René na esquerda. Até ele uma surpresa, porque é a formação tricolor que joga mais quando o time precisa se defender. O René sendo titular na esquerda, a dupla de zaga já vem sendo há muito tempo Freitas e Thiago Silva, e o Samuel Xavier, para mim, é o titular da posição. Quando chega no meio de campo, aí que começa a vir as surpresas do Renato Gaúcho. Muitas pessoas apostavam na entrada do Facundo Bernal por ser um 5 mais tradicional, um 5 de mais combate, né? um 5 de verdade. Mas o Renato vai optar por um time diferente. O Bernal deve ficar no banco e ele deve mandar a campo Nonato, Hércules e Martinelli. Ou seja, um meio de campo que tem muita pegada sim, só que não tem nenhum 5 de verdade ali, né? E também uma coisa que chama a atenção, que o Martinelli é um jogador que é um pouco frágil fisicamente e vai enfrentar um meio de campo muito forte fisicamente, que é esse time do Borussia. Mas a única modificação que eu imaginei que poderia acontecer era a entrada do Bernal na vaga do Nonato, ele jogando com Hércules e Martinelli. Isso que eu pensava. Sendo assim, eles têm uma modificação ali para ter também um meio de campo que consegue ter um pouco mais de qualidade no passe. Eu até também imaginei que alguma possibilidade do Lima jogar talvez na vaga do Nonato, mas também é um meio de campo que jogou algumas partidas, né? E foi bem nas partidas que jogaram. Quando a gente vai para o ataque, para mim é onde tem as maiores surpresas. O que eu imaginava dessa formação ofensiva do Fluminense? Eu imaginava que ele jogaria com o Serna na esquerda, John Arias na direita, com o Germancano centralizado. Só que logo na coletiva de imprensa do Renato ele já tirou falando que o Germancano não vai começar jogando. E basicamente bancando o Everaldo como titular, né? Eu até depois vou falar uma formação que eu pensaria em fazer. Mas o que tudo indica é que o Renato Gaúcho vai começar assim com o Everaldo de centroavante titular no jogo. Até pela questão física, de talvez recompor um pouquinho melhor, de tentar brigar um pouquinho também no embate físico ali com os zagueiros do Borussia, né? E até mesmo eu acho que ele está pensando um pouquinho em poupar o Germancano e o Paulo Henrique Ganso para os jogos contra Mamelodi, São e o Sam, que são jogos que obrigatoriamente o Fluminense precisa vencer. Mas pensando no jogo, ele pretende jogar com Everaldo de centroavante e surpreendentemente Canóbio na ponta esquerda.
O que me leva a crer que ele quer jogar com o Kanobi na ponta esquerda? O vigor físico do Kanobi para poder marcar, dar combate e entrega dele física. Então ele vai ter um Kanobi voltando demais para poder acompanhar o lateral, né, o ala pela direita do Borussia Dortmund, para evitar que ele tenha espaço. E realmente o Kanobi fisicamente, nessa quesito de marcação, ele entrega mais que o Serna. Ofensivamente é indiscutível que o Serna entrega mais do que o Kanobi, o Keno entrega mais do que o Kanobi, mas do ponto de vista defensivo o Kanobi vai entregar sim muita marcação, muita dedicação. Então parece que o Kanobi pode sim pintar como titular e é o favorito do Renato Gaúcho. Se eu concordo? Não, eu manteria o Serna. Mas o Renato Gaúcho está no dia a dia ali, sabe o que é melhor para esse time aí e muito provavelmente vai jogar com o Kanobi para poder dar mais volume de marcação. Agora, quais são os pontos assim que eu acho que eu talvez faria diferente? Pensaria numa estratégia diferente, pensando que o Fluminense poderia ter um êxito melhor. Eu não confio muito no Everaldo para fazer pivô, para segurar essa bola na frente, não. E como o Fluminense vai precisar marcar muito e ter um contra-ataque muito veloz, eu pensaria em fazer uma mudança, mas que eu acho que o Renato não faz, porque nunca jogou dessa forma. Né? Eu não sei se em algum momento ele treinou dessa forma, mas eu tentaria jogar com Kanobi na esquerda, John Arias na direita e Serna centroavante. Por quê? O Serna iria ajudar a marcar, né? Principalmente na marcação-pressão. A gente está vendo jogos dos sul-americanos jogando contra os europeus. O Boca Juniors fez isso no jogo de hoje. O Palmeiras fez no jogo contra o Porto. Eles tentam de alguma forma subir demais a marcação pressão ali para tentar tirar os europeus da zona de conforto. E eu acho que com o Serna o time do Fluminense poderia ter uma marcação mais encaixada pela velocidade do Arias, do Kanobi e do Serna. Então por isso que eu pensaria talvez nisso. Botar o Serna para jogar um pouco mais móvel e ajudando a dar esse combate mais alto. Por quê? Toda vez que o Fluminense fez isso no Campeonato Brasileiro, teve muita dificuldade de conseguir encaixar a marcação pressão. A linha era quebrada com facilidade e permitiu o adversário contra-atacar. Só que o Fluminense tendo uma linha quebrada no jogo contra o Borussia, esquece. O time do Borussia não é a Aparecidense que vai perder as chances que o Aparecidense perdeu. Então, se você for subir para fazer marcação-pressão, tem que subir para tirar o adversário da zona de conforto e obrigar eles a rifarem a bola ou desarmar o adversário. Senão é mais vantagem esperar num bloco médio ali para não correr tantos riscos. Mas vamos ver qual que vai ser a ideia do Renato. Basicamente, acho que a escalação vai ser o que a gente falou, né? Fábio, Samuel, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Nonato, John Arias, Everaldo e Kanobi. Provavelmente vai ser essa, pode ter uma outra modificação, mas tudo indica que vai ser essa formação. Lembrando, o Fluminense pega um adversário muito difícil, né? Acho que dos times brasileiros que pega o adversário mais difícil na primeira rodada é o Fluminense, porque o Palmeiras pegou o Porto, o Palmeiras jogou muito mais que o Porto e era superior ao Porto, ao meu ver. O Flamengo está jogando nesse momento contra o Esperança, nesse momento que eu gravo esse vídeo, já está ganhando por 1 a 0 e o Botafogo pegou o time do Seattle. Então eu acho que o Fluminense tem um jogo mais difícil e tem tudo para fazer um bom jogo. Outro cenário que a gente tem que falar, se o Fluminense perder hoje pro Borussia, não é um cenário de terra arrasada não. Se conseguir competir e jogar equilibradamente, a gente vai sair daqui, claro, com um gostinho ruim da derrota, mas a gente vai chegar e ver assim, fazer a análise do jogo. Jogamos bem. É um time do Borussia, é um time europeu que tem um investimento muito maior que o time sul-americano e conseguiu vencer. E caso o Fluminense consiga arrancar um empate ou até mesmo uma vitória, seria para mim um resultado muito expressivo, que daria muita moral para o Fluminense na sequência da competição. E é claro, eu acho também, quando eu falei que o Renato opta em deixar o Germancano e o Paulo Henrique Ganso no banco, ele está pensando muito mais no jogo contra o Mamelodi e o Sam, porque ele sabe que vão ser jogos que ele vai precisar desses caras para resolver o jogo. O Sam, ele vai ter que ter a bola, ele que vai ter que propor o jogo. Quanto o Mamelodi é a mesma coisa. E vão ser jogos que ele vai precisar desses caras em 100% das condições físicas. Lembrando, tem jogo na terça, que é hoje, e tem jogo já no sábado. Então, a gente sabe que o intervalo de recuperação é curto. O Renato demonstrou certa preocupação com esses jogadores que ficaram muito tempo machucados, como é o caso do Cano, como é o caso do Facundo Bernal, para não ter um excesso de carga nesses caras e eles voltarem a sentir. Então por isso que acho que ele está administrando um pouco isso, né? Até porque ele vai precisar de mais embate físico, mais velocidade e também pelo fato de ter que administrar, dar uma rodagem nesse elenco aí. Então por isso que eu acredito que ele teve essas opções. E é isso, galera. Pedir que você... a gente torce que o Fluminense consiga vencer bem esse jogo. Eu daria um palpite aí, talvez um 0 a 0, 1 a 1 ou 1 a 0 pro Fluminense. Um palpite otimista. E, claro, quando acabar o jogo, a gente vai tentar fazer um pós-jogo aqui, trazendo todos os esclarecimentos de Fluminense e Borussia. Mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. A gente quer chegar aos 13 mil inscritos. Deixa seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. E também queria pedir que, se você puder, hypar o vídeo aqui, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. E se você também puder se tornar membro do Falando de Flu, vai ser um prazer te ter como membro. Então, saudações tricolores e até a próxima.